Bem no fundo do nosso planeta, num lugar que a gente conhece menos do que a superfície da Lua, o oceano guarda muitos segredos. Hoje, a gente vai investigar um deles, um som. Um som tão poderoso e estranho que, por anos, deixou todo mundo se perguntando: o que é que tem lá embaixo? Pois é, a nossa história começa em 1997. Microfones subaquáticos que ficam lá no fundo do mar só ouvindo, captaram uma coisa que não se parecia com nada que já tinham gravado. Era um verdadeiro enigma acústico que ia levar mais de uma década para ser desvendado. E olha, a origem não era em qualquer lugar, não. O som veio de um dos pontos mais isolados do planeta, lá no sul do Oceano Pacífico, bem a oeste da pontinha da América do Sul. É uma imensidão de água funda praticamente inexplorada. Tá, vamos aos detalhes técnicos, mas de um jeito fácil. O som tinha uma frequência super baixa, mas era absurdamente alto, um volume colossal. E o mais esquisito, o tom dele ia subindo ao longo de 1 minuto inteiro. Era tão único que acabou ganhando um apelido que ficou famoso, o bloop. Agora, vamos mergulhar na potência disso aqui. Pensa só, a frequência mudava e a energia que esse som liberou foi tão, mas tão grande que sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância pegaram o sinal. Para ter uma ideia, é como se alguém gritasse em Lisboa e fosse ouvido claramente em Nova York. É nesse nível. No começo, a coisa mais intrigante do bloop é que o perfil sonoro dele parecia biológico. Parecia o som de um ser vivo. E isso, claro, levou a uma pergunta inevitável e super empolgante. Será que era um animal? Essa citação do David Wallman na revista New Scientist captura perfeitamente o clima da época. A ideia de uma criatura marinha gigantesca, maior que qualquer coisa que a gente conhecia, vivendo escondida, era simplesmente irresistível. Todo mundo queria acreditar nisso. Só que essa teoria do animal gigante esbarrava num problema enorme, como a gente vê aqui. A baleia azul, que é o animal mais barulhento do planeta, não chega nem perto. O bloop era muito, mas muito mais potente. A conclusão era meio óbvia. Se fosse um animal, ele teria que ser maior do que qualquer criatura que a gente já viu na história da Terra. Bom, com a teoria do monstro marinho parecendo mais ficção científica do que realidade, a investigação precisou mudar de foco. Os cientistas deixaram a biologia um pouco de lado e se voltaram para a geofísica, usando a mesma tecnologia que captou o som para tentar finalmente resolver o mistério. E a principal ferramenta nessa busca toda foi o hidrofone. Pensa nele como uma orelha super sensível que fica lá no fundo do oceano só ouvindo todos os segredos das profundezas. E o sistema que detectou o bloop não estava lá por acaso, sabe? Ele fazia parte de uma rede super sofisticada da NOAA, a Agência Oceânica dos Estados Unidos, que é usada para monitorar de tudo um pouco, desde terremotos no fundo do mar e o barulho do gelo se mexendo, até populações e a migração de baleias. A primeira coisa que os dados mostraram de cara foi que a origem não era humana. A assinatura sonora não batia com a de um submarino ou uma bomba ou qualquer outra coisa feita pelo homem. E com base na potência absurda do som, a teoria do animal gigante também foi descartada. Por mais legal que a ideia fosse, os números simplesmente não fechavam. A ciência precisava de uma explicação que fizesse sentido com os dados. Então, peraí. Se não foi feito pelo homem e não era um animal, o que sobrava? A resposta não estava na vida, mas na própria Terra. O som era geológico. Era o barulho do nosso planeta em movimento. E aqui vem a grande revelação. Aquela força geológica poderosa era gelo. Exatamente. O som que parecia um monstro era, na verdade, o barulho de um iceberg gigante se partindo. A solução não estava na biologia marinha, mas na glaciologia, que é o estudo do gelo. O termo científico para isso é criosismo, ou, de um jeito mais simples, um sismo de gelo. É basicamente um terremoto, só que, em vez de rocha se quebrando, é o gelo que está rachando numa escala gigantesca. Mas essa conclusão não foi do dia para a noite. Essa linha do tempo mostra bem a jornada. Tudo começou em 97, com a detecção. Em 2002, a teoria do monstro estava com tudo. A virada mesmo veio em 2008, quando os cientistas gravaram sons de um iceberg se partindo. E a assinatura sonora era idêntica à do bloop. Isso levou à conclusão oficial da NOAA em 2012. Ok, mas como é que um pedaço de gelo se quebrando pode fazer um barulho tão absurdamente alto? A física por trás disso é realmente fascinante. Vamos entender como funciona. Basicamente, tudo se resume a 2 processos principais. O primeiro é o desprendimento. Imagina um pedaço de gelo do tamanho de uma cidade se soltando de uma geleira e despencando no mar.
O segundo é o atrito, icebergs gigantescos raspando e batendo uns nos outros. Os dois eventos liberam uma quantidade de energia sonora que é difícil até de imaginar. Cruzando a localização do som com os dados de gelo, os cientistas conseguiram apontar a fonte mais provável, um sismo de gelo gigantesco lá na Antártida, em algum lugar entre o Estreito de Bransfield e o Mar de Ross. E isso nos traz de volta para aquele número impressionante, mais de 5.000 quilômetros. No fim das contas, o bloop não era a voz de um monstro, mas sim a voz do nosso próprio planeta. Um planeta vivo e em constante mudança. É um lembrete do poder incrível que existe nos processos naturais da Terra. E embora o mistério do bloop tenha sido resolvido, ele deixa uma reflexão no ar, né? Se um som tão poderoso pode ficar sem explicação por tanto tempo, o que mais será que existe lá embaixo, nas profundezas escuras, só esperando para ser descoberto ou ouvido? O oceano, com certeza, ainda tem muitas histórias para nos contar.